Meus amados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria, estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo do quarto trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E no próximo domingo, no dia 13 de novembro de 2022, estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade é Individual. Uma lição importante que traz para nós um ensinamento sobre a forma como Deus trata cada um. Deus tem um tratamento para com o homem individualmente. Deus tem um tratamento para com as nações. Deus tem um tratamento específico para os três povos bíblicos, para a igreja, para os gentios e para Israel. Mas hoje aprenderemos que, apesar de Deus tratar das nações e dos povos bíblicos durante toda a Bíblia, nós veremos que Deus tem um tratamento específico para cada ser humano. E então, cada um é responsável pelos seus atos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E um dia Deus vai pedir conta do tempo, das vocações que recebemos, de tudo aquilo que temos como mordomia e que estamos simplesmente tomando conta. Um dia Deus pedirá conta individualmente. Portanto, vamos agora orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante esta ministração. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nós te agradecemos a oportunidade rica que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos a lição do próximo domingo. Que o teu Espírito possa nos inspirar e que eles possam também, ó Deus, entender e, ó Deus, utilizar aquilo que nós estamos transmitindo e, quem sabe, Deus, se aprofundar ainda mais e ministrar uma aula com conteúdo, com a participação dos alunos e que possa produzir conhecimento, crescimento e edificação da classe e, por extensão, de toda a igreja. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, portanto, começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áudio. O nosso texto áudio se encontra no livro do profeta Ezequiel, o livro que nós estamos estudando neste trimestre, capítulo de número 18, o versículo de número 20, que diz: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Repetindo, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Repetindo, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículos 20 a 28. E eu recomendo ao professor e aluno da escola dominical que leia todo o capítulo 18. Não se apegue apenas a este conteúdo que é trazido. É claro que é preciso fazer um corte, é preciso colocar aquilo que é principal para ser explorado durante a aula, mas você, como estudante da Bíblia, como professor e aluno, deve ir um pouco além. Vá desde o primeiro versículo e você vai ver como Ezequiel vai mostrando isso de uma forma ilustrativa e depois ele conclui de forma retórica, de forma a convencer aquele que está ouvindo a sua mensagem de que verdadeiramente a responsabilidade é individual. Em algumas Bíblias você vai encontrar a seguinte frase: a responsabilidade é pessoal. É claro, é a mesma coisa. Vamos lá ao texto sagrado. Diz assim a partir do versículo 20:
A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, pois, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Que lindo texto sagrado, mostrando que o justo deve ter cuidado com o seu procedimento, porque se ele se portar impiamente, os atos de justiça que ele fez não valerão de nada, porque cometeu impiedade, cometeu injustiça, então ele será condenado. E ao contrário, se o ímpio se converter do seu mau caminho e começar a proceder de modo a agradar a Deus, este que estava sob condenação vai então receber a absolvição, ou seja, este não será condenado pelo seu pecado que cometeu anteriormente, porque se arrependeu e se converteu, então este viverá. Por isso é importante este texto para nós pregarmos o Evangelho. A nossa lição é uma lição até de cunho soteriológico. Nós temos essa palavra na nossa conclusão. Ou seja, é uma lição que é própria para utilizarmos nas nossas pregações, nas nossas preleções acerca da salvação que o Senhor Jesus Cristo oferece a todos os homens. Vamos para os objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. Terceiro e último, pontuar a reação de Israel. Vamos então para a nossa introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes. Em algumas versões diz uvas azedas. E os dentes dos filhos se embotaram. Embotaram, depois vou mostrar para você o que significa esta expressão embotaram. Aguarde um pouquinho aí, que eu já vou mostrar numa tela. Isso está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 29 e Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Prossigamos e vamos para o primeiro tópico da nossa lição, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes, em algumas versões uvas azedas, e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. Ao olhar Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 5, você tem os primeiros mandamentos. Eu quero ler para você na versão Almeida corrigida e depois lerei a versão que está na tela, que é na versão NVT. Diz assim na Almeida Revista e Corrigida, versículos 5 e 6. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Muito bem, alguém pode ler até aí e dizer, existe uma maldição hereditária. Deus, ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas é importante ler o versículo seguinte, porque o versículo seguinte diz assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí na tela nós temos na Nova Versão Transformadora, que esclarece bem melhor estes dois versículos. Vamos lá? Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Então, se a maldade vem sobre os filhos até a terceira e quarta geração, a misericórdia do Senhor vem sobre 1000 gerações daqueles que o amam e o obedecem. Então, Israel, por mais que procedesse de forma leviana, eles estavam debaixo da misericórdia de Deus, porque não haviam se passado 1000 gerações após Deus ter abençoado Abraão. Deus estava cobrindo Israel com a sua misericórdia, com a sua graça, por causa da promessa feita ao seu servo Abraão. Portanto, amados irmãos, se alguém falar para você, olha, a Bíblia diz que existe uma maldição hereditária, diga para ele, a Bíblia também diz que há uma bênção hereditária, há uma misericórdia e graça do Senhor que se estende por 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Então, vemos que havia uma interpretação equivocada. Prossigamos. A maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. Portanto, era uma máxima equivocada. Eles queriam se isentar da responsabilidade dos seus pecados e dizer, olha, nós estamos colhendo o que os nossos pais plantaram. E utilizavam a lei, o próprio decálogo, para se desculpar dos seus pecados, acusando seus pais de haverem cometido pecados e assim eles estarem simplesmente colhendo o que os seus pais plantaram. Deus vai falar através de Ezequiel que a responsabilidade é individual. Vamos ao segundo item do primeiro tópico. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Primeiro, o nosso comentarista fala sobre Jeremias. A palavra profética em Jeremias é escatológica, ou seja, refere-se aos últimos tempos, aos fatos que acontecerão na consumação dos séculos. A seção de Jeremias do capítulo 30 ao capítulo 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está neste contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias. Eu quero ler para você esse texto, livro do profeta Jeremias, capítulo número 31, versículo 29 e versículo 30, dizem assim estes dois versículos. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Ou seja, as consequências virão sobre o próprio que cometer pecado e as consequências, as bênçãos, as recompensas virão sobre aqueles que forem fiéis ao Senhor também. É o que nós temos no texto sagrado. Prosseguindo, é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então, vemos uma diferença entre o que está registrado em Jeremias,
que é escatológico, e o que está registrado em Ezequiel, que é para aquele momento imediato. Eles deveriam, então, assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. É isso que a palavra de Deus nos assevera. Vamos ao terceiro item do primeiro tópico. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Alguém vai num culto pentecostal, principalmente neopentecostal, e ali alguém diz: olha, você está debaixo da maldição dos seus pais. E aí a pessoa é levada a fazer regressão psicológica, a pessoa é levada a perdoar sua mãe ou seu pai num ato que nenhum fundamento bíblico tem, que é a regressão, porque seu pai errou com você e ele fez coisas que você precisa perdoar para você ficar livre desta maldição. Isso, irmãos, é um fatalismo que não é bíblico. Então, tomemos cuidado com estas ideias, porque quando surge isso, nós olhamos logo na palavra de Deus e dizemos: Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, diz que se a maldição vem sobre a terceira e quarta geração, a bênção, a misericórdia vem até 1000 gerações. E quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, toda a maldição é jogada por terra. Jesus Cristo veio para riscar, para rasgar a cédula que nos era contrária. E agora nós temos o perdão divino de toda a culpa, de todo o pecado. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Versículo conhecidíssimo de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, amados irmãos, não devemos ressuscitar pecados passados, traumas antigos. Precisamos entender que temos uma nova vida em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vivemos, pois, em novidade de vida, como disse Paulo aos Romanos. Assim, vamos à sinopse desse primeiro tópico. A máxima popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. E eu trago para você na versão NVT esta palavra para ficar mais esclarecida. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Então, as consequências, segundo esse ditado, vieram sobre os filhos por causa dos pecados dos seus pais. E Ezequiel vai explicar claramente que a responsabilidade é individual. Esta é a nossa lição. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, sobre a salvação para todos os seres humanos. Vamos lá? Primeiro item do segundo tópico: a esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. Meus amados, se você ler o versículo 5 a 9, você vai ver que Ezequiel fala de um homem justo que tem um filho ladrão ou assassino, e este, por sua vez, tem um filho que é justo. E assim, o que ele mostra? Que nenhum deles vai levar a culpa ou a bênção do anterior. Ezequiel capítulo 18, versículo 5, vamos ler? Diz assim: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, ou seja, adulterando, não se chegando a mulher na sua separação ou nos dias da sua menstruação. Versículo 7. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais,
desviando a sua alma da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Versículo seguinte, versículo 10, nós temos o quê? Este homem tem um filho que não é justo. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, e seu sangue será sobre ele. Então nós temos agora um terceiro personagem nesta ilustração, o filho deste injusto, porém um filho que é justo, que apesar do pai ter cometido sérios pecados, ele resolve obedecer a Deus e ser um homem justo. Diz assim, a partir do versículo de número 14. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com vestido, desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Versículo 18. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do seu irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Como é importante lermos a palavra do Senhor e ver esta ilustração que Ezequiel fez com mais clareza. Continuando, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. É importante ler pelo menos 2 destes versículos. João capítulo 5, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor. João 5, 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, a oportunidade para vir a Jesus, ela está aí. Nós pregamos o Evangelho, mas muitos rejeitam a salvação. A oportunidade é dada a todos. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, também é um texto importantíssimo que vale a pena ler nesse momento. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Já 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, vamos a essa leitura. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a salvação deve ser proclamada a todos, porque a salvação é oferecida a todos. Vamos ao segundo item do segundo tópico, refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Lamentações capítulo 5, versículo 7 diz: nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. Jeremias registrou isto no livro das Lamentações. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha
resposta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma nesse contexto significa o quê? A própria pessoa. Quando fala a alma que pecar, esta morrerá, ou seja, a própria pessoa que pecar, o indivíduo que pecar, esse morrerá. A palavra alma na Bíblia tem vários significados e aqui significa a própria pessoa. Terceiro item do segundo tópico, duas situações. Eu já destaquei ali a palavra pecador ou o pecador e o justo, porque nós temos duas situações que são apresentadas por Ezequiel. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas, se pelo contrário o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, ou seja, o justo proceder como um ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então nós temos essas duas situações. Um pecador que vive uma vida completamente errada, mas que se converte, se volta para Deus, e aquele que está ali servindo ao Senhor, fiel ao Senhor, e de repente ele tropeça, ele peca e acha que Deus, por causa da quantidade de coisas que ele faz justa diante de Deus, Deus vai simplesmente não olhar para aquele pecado porque ele é muito justo, ele faz muitas coisas boas para Deus. Nada disso. Vai ser condenado por causa da sua transgressão. Por isso que nós vamos ver depois, com o tempo, que nenhum homem se justificou diante de Deus. E foi necessário a morte de Jesus Cristo para que ele morresse por nós e nós então, pela fé nele, fôssemos justificados. Porque um só pecado faria com que o homem se tornasse um transgressor de toda a lei. Por isso, o rigor era muito grande. Voltando aqui, se o justo ele praticar justiça, mas cometer iniquidade como comete o ímpio, não viverá, certamente morrerá. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente. Em Lucas capítulo 15, versículo 32, nós temos ali a parábola das coisas perdidas. E nós vemos ali um jovem que durante um tempo ele gastou os seus haveres, mas um dia ele se arrependeu, ele voltou atrás e ele considerou no seu coração que precisava voltar para a casa paternal. Em Lucas capítulo 15, no versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então este jovem é um exemplo de pessoa que ele se afasta da salvação temporariamente. Quantas pessoas deixam o evangelho, mas depois de um tempo volta, se arrepende como o filho pródigo fez e volta para a casa paternal. Mas há aqueles que se desviam totalmente, aqueles que se apostatam da fé e se entregam completamente às paixões mundanas e não regressam mais. Há uma doutrina que diz que o homem não pode perder a salvação, mas o que nós observamos na palavra de Deus é que sim. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é preciso perseverar até o fim para garantir a salvação. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Versículo 22, um versículo forte, mas real. Diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama.
Vamos então à sinopse desse segundo tópico. Diz assim: o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível para todos. E indo para o terceiro e último tópico da nossa lição, nós temos sobre a reação de Israel. Vamos lá, primeiro item do terceiro tópico, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja, por exemplo, não é Arão, o levita, teu irmão? Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar esta verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Então, amados, às vezes nós criamos pensamentos, nós criamos doutrinas, nós criamos manias, nós inventamos coisas e achamos que Deus ele vai aprovar tudo aquilo que nós falarmos, que inventarmos. Não, o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada e é um escudo para aqueles que nele confiam. Nós precisamos entender que os desígnios de Deus são superiores ao pensamento do homem. Então, não é porque eu acredito em uma coisa que aquilo vai se tornar verdade. A verdade está na palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: os meus caminhos são direitos e os vossos caminhos são tortuosos. Segundo item do terceiro tópico, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus é um Deus que recompensa. Eu lembro aqui de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, um versículo muito conhecido, e eu quero ler para você textualmente, para você lembrar deste versículo, caro professor e aluno. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão porque Deus contempla. Nosso trabalho não é vão porque Deus recompensa. Nosso trabalho não é vão porque ele resulta em salvação, em mudança de vida nas pessoas. Então, precisamos sim trabalhar para o Senhor, não em busca das recompensas, mas sabendo que elas virão, porque é promessa da sua palavra. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição. Deus é um justo juiz. Amados, ele julga com equidade, ele julga com exatidão, ele não julga por causa de um advogado que chega e apresenta uma retórica mais brilhante do que o outro advogado. Não, Deus conhece as minúcias, Deus conhece os detalhes, Deus conhece-nos desde o ventre materno. Então, quando ele julga com justiça e com equidade, ou seja, de forma correta, sem que o homem tenha como se desculpar. Continuando, vamos ao terceiro item do terceiro tópico, o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Que maravilha! Como é bom falar isto, porque nós devemos pregar o evangelho que transforma vidas. Mas a transformação acontece quando há arrependimento e conversão. E aí o Senhor, ele restaura aquela vida, transforma aquela vida e faz do homem um novo homem. Como já falamos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus, e não acusar o próprio Deus. É isso que muitas vezes acontece, irmãos. A pessoa não entendendo os planos de Deus, os desígnios de Deus,
achando que os caminhos de Deus são tortuosos, achando que a sua forma de pensar é mais correta, acaba culpando Deus. Nós temos casos de pessoas que, nos momentos da regressão, eles são estimulados a perdoar Deus, como se Deus tivesse feito algum pecado. Então, é pernicioso demais ir por esse caminho. Deus é perfeito em tudo que faz. Não podemos acusar Deus de coisa alguma, porque o que nós passamos são consequências dos nossos próprios atos, dos nossos próprios pecados. De que se queixa o homem, diz a Bíblia? Queixa-se o homem dos seus próprios pecados. Então, ao invés de questionar Deus, devemos entender o seu plano, se submeter a ele e obedecer a sua palavra, e se converter dos nossos maus caminhos e seguir um caminho de perfeição diante de Deus. Essa história se repete em nossos dias porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Vamos então à sinopse desta última parte da lição. A acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus, de injustiça, se reverte contra eles mesmos. Vamos então à nossa conclusão. Diz assim a nossa revista: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico significa discurso voltado para a salvação. Soteriologia é o estudo da salvação, dos aspectos da salvação, conversão, santificação, justificação e outros aspectos da salvação. Continuando a leitura, esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Vamos então convidar você para a próxima lição, a lição número 8, que tratará sobre o bom pastor e os pastores infiéis. E eu aguardo você aqui na próxima semana, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu termino agradecendo a você que esteve conosco até o final desta aula. Peço que você compartilhe esse vídeo com professores e com alunos que você conheça que estão se preparando para a aula do próximo domingo. Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha uma classe maravilhosa, que você possa ministrar a sua aula com tranquilidade, com confiança, com fé, fazendo com que os seus alunos entendam que a responsabilidade é individual e nós daremos conta a Deus dos nossos atos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.